Estamos aqui então para a nossa segunda aula sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon. Vamos então fechando os nossos olhos, pedindo a Deus que nos auxilie na compreensão dos ensinamentos trazidos por Jesus, que possamos ampliar a nossa visão, o nosso entendimento a cada dia e que possamos colocá-los em prática, transformando as nossas atitudes, o nosso agir, nos tornando mais fraternos e mais caridosos. Que assim seja. Vamos então ao nosso estudo de hoje, que nós então estaremos entrando nas instruções dos espíritos. Eu pensei as ideias principais que cada um dos espíritos trouxe a Kardec nessa parte. Vamos então a ele. Kardec então divide as instruções dos espíritos em 3 tópicos: a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. A verdadeira propriedade, quem nos fala é Pascal. Possuímos apenas o que podemos levar deste mundo. E o que nós podemos levar desse mundo? Tem até uma brincadeira que fazem, caixão não tem gaveta. Quer dizer, nada do que é matéria pode ser levado desse mundo. E Pascal continua nos dizendo que o que aqui encontramos só podemos gozar enquanto aqui estamos. A posse não é real. E o que nós encontramos quando nós chegamos? Para começar, o nosso corpo físico, porque enquanto espíritos nós não o possuímos. Nós vamos encontrar uma família, e aí nós sabemos que existe uma diferença entre a família espiritual e a família material. Nós vamos encontrar uma casa que nos abriga, e aí nós vamos ampliando através das relações com amigos, na escola, conhecendo outras pessoas, posteriormente no trabalho, e saímos da nossa casa, nos casamos a maioria das vezes, adquirimos um marido, filhos. Qual dessas coisas realmente nos pertence? Então, vamos pensar bem qual é a nossa posse real nesse mundo. E aqui Pascal então deixa claro: nossas posses reais são a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. São essas coisas que nós, então, podemos transitar entre o mundo material e o mundo espiritual e entre as diversas encarnações. São aquisições que nos pertencem. Então, qual é a medida? Se temos dúvidas se a aquisição é nossa ou não, é só fazermos a seguinte pergunta: essa aquisição eu posso levar para o plano espiritual? Eu posso levar através das diversas encarnações? Se a resposta for sim, é que a aquisição é real. E tudo aquilo que nós adquirimos, nós não perdemos jamais. Mesmo que numa outra encarnação nós não utilizemos determinada aquisição, isso não significa que nós a perdemos, mas que ela está embotada, ela está ali num cantinho reservada e jamais perdemos as nossas aquisições. Nós podemos não utilizá-las
em uma determinada encarnação ou em uma determinada fase da nossa vida. O que temos, ninguém consegue tirar. Então, não precisamos ter medo de ladrões, porque as verdadeiras aquisições jamais nos são tiradas, nem por ladrões, nem por ninguém. E como eu disse, ela continua conosco através das várias encarnações e através das diferenças entre plano físico e plano espiritual. Nossa posição futura depende do que adquirimos hoje. Então, nosso futuro é construído no hoje. Se hoje nos aplicamos a adquirir conhecimento, no futuro seremos uma pessoa com uma amplitude de conhecimentos. Se nesse momento nos aplicamos a sermos caridosos, no futuro seremos caridosos. Então, tudo aquilo que nós buscamos realizar no hoje, nós colheremos o fruto dessas realizações no futuro. No plano espiritual, nossa posição depende de nossas posses. Então, as verdadeiras posses são as virtudes. Só valem as qualidades do coração. Então, apenas as qualidades, aquilo que está em nosso coração, que nós vamos fazer valer no plano espiritual. Então, como já disse, caixão não tem gaveta, não levamos nada, apenas as aquisições espirituais. E continuando então, nesse mesmo item da verdadeira propriedade, quem vai nos falar agora é identificado apenas com uma letra, ele se identifica por M e é um espírito protetor. Vamos então agora analisar o que esse espírito nos traz como lição. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com sua vontade. Então, não somos proprietários de nada, embora tenhamos escrituras de propriedades, tenhamos documentos de posses, esses documentos não valem nada para Deus, porque Deus pode dispor de acordo com a sua vontade. E ele não respeita documentos, não. Para ele, isso é o de menos. Então, o homem é apenas um usufrutuário. Isso é como se nós fôssemos administradores de algo que não nos pertence. Nós podemos utilizá-lo da forma que julgamos ser melhor, e claro que nesse julgamento nós temos que levar em conta a lei de Deus, mas a posse real não é nossa. Tanto que nós não possuímos nem ao menos o nosso corpo, porque ao partirmos, deixamos aqui. Então é importante refletirmos muito sobre isso, porque quantas contendas não são levadas ao extremo aqui no nosso planeta em virtude dos bens materiais, em virtude da posse que julgamos ter dos mesmos. Famílias que se dissolvem por brigas pela herança, pessoas que assassinam os outros por adquirir o bem. Quantas barbaridades nós presenciamos no mundo que nós vivemos por causa da ganância.
por causa das pessoas julgarem-se proprietárias de bens materiais. Deus faz escapar a fortuna dos que pensam possuí-la. Quantas vezes nós presenciamos pessoas que recebem por herança grandes fortunas e que de uma hora para outra ficam sem um tostão? Ou às vezes pessoas que ganham grandes prêmios da loteria e que acabam ficando sem nada. Então, não cabe a nós a decisão pela retenção desses bens. Uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Isso é extremamente importante. Deus julga justo a posse de bens materiais que nós adquirimos com o suor do nosso rosto, isto é, com o nosso trabalho árduo, com o nosso afinco, através das nossas mãos. Então, aqueles bens que foram adquiridos usurpando, enganando, o que nós vemos bastante nesse mundo, né? Pessoas que usam da propina para adquirir proveitos. E quantos exemplos nós não vemos de, de más atitudes para que a pessoa adquira maiores bens. Então, esses bens não são bem vistos, essa aquisição não é bem vista por Deus e a pessoa que faz isso terá que responder pelas suas atitudes a partir do momento que ela fez. São inúteis os cuidados que o homem toma para transmitir a herança aos filhos, porque a verdadeira posse é de Deus. O homem pode até buscar transmitir. Isso é uma lei dos homens, não é lei de Deus, é lei dos homens, e a Deus cabe permitir que os herdeiros usufruam ou não desses bens deixados. Então, a posse e a transmissão via documento não garante absolutamente nada. O homem não tem o direito de usar e abusar de seus bens. Então, se a posse do bem material não é nossa, é de Deus, o que nos cabe? Cabe a nós buscar perceber o que Deus quer que façamos com os bens. Será que os bens materiais servem apenas para nosso prazer, para nosso desfrute, para nos tornar mais felizes? Será que os bens materiais são o suficiente para nos tornar felizes? Porque eu conheço pessoas que são felizes sem ter posses materiais. Então, esses ensinamentos são preciosos porque essa questão do bem material ela nos atinge diretamente. Nós nos enganamos muito com aquilo que a sociedade coloca como prioridade. E muitas vezes nós achamos que um bem material vai nos tornar felizes. Mas não é isso que acontece. E nós vamos, através de outras falas, ver qual é o verdadeiro uso, o que devemos realmente fazer com esses bens.
O outro item, então, é o emprego da fortuna. Vamos trazer a opinião de outros espíritos. E quem vai nos falar inicialmente sobre o emprego da fortuna é Severus. Se estás dominado pela cobiça, apressai em sacudir o jugo que o esmaga. Como a posse dos bens materiais, essa cobiça, essa ganância é prejudicial. Como nos transforma em pessoas extremamente egoístas. E no livro dos Espíritos, os Espíritos nos colocam que existem duas chagas da sociedade, que é o egoísmo e o orgulho. Então, se o egoísmo é uma chaga, a ganância que vem atrelado a esse egoísmo é considerada uma chaga também. Isto é um mal imenso, uma ferida aberta e purulenta. Então, precisamos combater essa chaga em nós, observar o quanto estamos sendo gananciosos com relação aos bens materiais e compreender que somos usufrutuários. Teremos que prestar contas do uso dos bens que estavam sob nossa administração. Se somos usufrutuários, é lógico que teremos que prestar contas. É nossa responsabilidade a boa utilização daquilo que Deus nos confiou. Nós vimos na aula passada a parábola dos servos, dos 3 servos, das parábola dos talentos, que receberam determinada quantia e que cada um empregou de uma forma. Então, temos que pensar que os bens materiais é um talento que Deus nos granjeia e que precisamos prestar muita atenção ao emprego que damos a ele. Segredo para a boa aplicação da riqueza: amai-vos uns aos outros. Por que esse é um segredo? O que está implícito nesta frase? A caridade. A partir do momento que eu amo ao meu irmão, que eu compreendo que ele também é um filho de Deus, quando eu me deparo com uma situação de sofrimento, de necessidade, qual vai ser minha atitude? Socorrê-la. E é isso que Deus quer de nós, que apliquemos os bens não só para o nosso deleite, mas também em socorro ao nosso irmão de caminhada. A aplicação da riqueza que agrada a Deus é a caridade, aquela que procura a desgraça e a socorre. Então não precisa ninguém vir bater na nossa porta, nós temos que, como diz Jesus, ter olhos de ver. Quantos são os chamados? Quantas entidades existem de auxílio dentro do nosso centro mesmo? Existe um trabalho magnífico de auxílio material, que é o Alta de Souza, que atrelado a isso eles buscam também fazer um auxílio espiritual, mas o auxílio material, ele é necessário também, não que ele seja o único, mas nós devemos acudir àqueles que sofrem. Difundindo o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Então, desta forma que nós deveremos utilizar os nossos bens. Então, levando essa prática adiante, exercitando e demonstrando. Qual é o lucro da riqueza? As boas obras. Então, a riqueza ela só é realmente tida como riqueza
quando nós utilizamos estes bens em prol da coletividade. Esse é o segredo. A partir do momento que nós buscamos guardar, acumular, usar só em nosso benefício, esse bem material, ele não cumpre a função designada por Deus. Deus quer que as criaturas exercitem a caridade. Agora, vamos prestar atenção em uma coisa. Existe aquela caridade que a pessoa doa para se ver livre logo do outro, ou doa e se julga o melhor do mundo. Então, existem caridades que envolvem apenas uma doação fria. Não é isso a verdadeira caridade. Aliás, isso nem é caridade, né? Como existe uma fala de Jesus, ele fala que recebemos nosso retorno aqui nessa encarnação mesmo. O que é a verdadeira caridade? É aquela que, acompanhada com a doação material, nós doamos também de nós mesmos. Nós estabelecemos um vínculo afetivo com o outro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Por que ele fala aqui para difundir os benefícios da educação? Porque a nossa inteligência é uma dádiva de Deus. Então, o conhecimento adquirido, ele não é uma posse real. Nós somos usufrutuários também. Então, além de conceder bens materiais, nós também precisamos conceder instrução, compartilhar os conhecimentos adquiridos. Então, quando falamos sobre alguma coisa que lemos, que compreendemos, ensinamos alguma coisa ao outro, nós estamos cumprindo a lei de Deus, não estamos reverenciando Mamon. Vamos prestar atenção. E também sobre esse mesmo tema, Kardec nos traz a fala de um espírito que se denomina um espírito protetor. E Fenelon nos traz uma mensagem bastante interessante. Severas contas são pedidas ao homem sobre o emprego dos bens que esteve em suas mãos em virtude do seu livre-arbítrio. Então, Deus, além de nos dar várias coisas, também nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de escolha. A partir do momento que nós escolhemos, nós adquirimos responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, como através do livre-arbítrio nós temos conhecimento do que é bom e do que não é, do bem e do mal. Então, ao fazermos uma escolha, nós temos que colocar na balança o quanto de bem, o quanto de mal, para tomarmos uma decisão coerente. Se fazemos uma má opção, nós responderemos por essa opção, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, aqui ele fala: severas contas são pedidas ao homem, não que haja um tribunal no plano espiritual. Nós sabemos que não é isso, que esse tribunal está na nossa própria consciência, que essas contas não nos serão pedidas, mas nós estaremos
fazendo a análise, porque a partir do momento que nós não agirmos corretamente, não agirmos em acordo com a lei de Deus, nós estamos adquirindo, estamos assumindo essa responsabilidade de da não do não cumprimento, estamos desviando da rota, que, que é o que na Igreja Católica se chama de pecado, né? Desvio da rota. Então, na verdade, não existe tribunal, ninguém vai nos julgar. Nós é que iremos nos julgar. Aquilo que praticarmos em desacordo com a lei de Deus vai estar em nossa consciência, praticamente nos acusando, né? Por isso que ele usa essa terminologia. E ele fala então que o mau uso dos bens materiais é quando é feito apenas para satisfação pessoal. E o bom uso, quando ele gera bem para os outros. E aí ele vai fazer uma análise do que é esse bem. Ele vai falar que o mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. E aí a gente lembra daquela passagem de Jesus, que é o óbolo da viúva, que Jesus fala que a maior dádiva foi a da viúva, porque ela não deu do supérfluo, ela deu daquilo que era necessário. E é esse sacrifício, então, que Deus espera de nós, que possamos dar, dividir aquilo que temos, não apenas dar o supérfluo para desencargo de consciência. E qual é a missão da fortuna? Fenelon nos fala. Fala que a missão é prevenir a miséria pela possibilidade do trabalho. E aqui está a lição mais valiosa. Qual é a verdadeira caridade? É quando, através da fortuna que alguém tenha, ele transforme a dádiva em trabalho, porque dessa forma é uma dádiva que não humilha. Ele vai falar, Fenelon vai falar sobre isso mais, vai falar que o trabalho ele desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. A esmola humilha e degrada. Então, quando a pessoa está trabalhando, ela está exercitando a sua mente, exercitando a sua inteligência, porque o trabalho traz diversos desafios que a pessoa vai ter que pensar nesses desafios e solucioná-los. Isso é um impulso grande no progresso daquele indivíduo. E o homem que recebe o seu salário, ele se sente digno. Agora, a esmola, ao contrário, ela acaba muitas vezes humilhando o outro, e não transforma aquele ser, não faz dele uma pessoa, não faz com que ele desenvolva a sua inteligência, acaba transformando esse ser num ser inútil e daí o degrada. Na parábola dos talentos, aquele que enterrou o talento é a imagem dos avarentos. Então, nós conversamos sobre isso na aula passada, que aquele que enterrou o tesouro, o bem que o patrão havia lhe designado, ele não usou aquele bem para transformar o local onde ele estava, não aplicou em nada. Então é aquele apego, é o símbolo do apego. E Fenelon então nos dá o seguinte recado nessa mensagem: dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível
converte-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. É importante o exercício da caridade material? Sim, nós estamos nesse mundo para aprender. E a partir do momento que eu estou doando meu bem material, eu estou aprendendo a não ser apegado. É importante. Mas se eu tenho um pouco mais de posse, que eu transforme essa posse, que eu transforme essa doação em trabalho. E às vezes nós podemos fazer isso através de pequenas atitudes, contratando um jardineiro ou uma diarista, ou levando o nosso cãozinho latidor para tomar banho num pet shop e assim por diante. Existem várias formas que nós podemos levar a essa habilitar o outro ao trabalho. E então nós vamos agora para o nosso último subitem, que é o desprendimento dos bens terrenos. Até já começamos a falar sobre isso. E quem vai nos falar sobre esse item é Lacordaire. E Lacordaire tem uma mensagem bastante longa que nós pensamos alguns pontos. O apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao adiantamento moral e espiritual. Vejam bem, ele não fala do uso, ele fala apego. Então, é um exercício que precisamos fazer. Quanto antes aprendamos a nos desprender dos bens terrenos, mais tranquilamente nós passamos para o plano espiritual e maiores aquisições nós vamos ter nessa vida. Faz parte do aprendizado. O desejo de aquisição destrói as faculdades afetivas. Então, aquele que fica só voltado ao trabalho, ele acaba abandonando as pessoas que estão no seu convívio. Então, como que ele vai ter afetividade por alguém? A afetividade é algo que a gente tem que exercitar. Nós temos que estar em contato com as pessoas, nós temos que buscar desenvolvê-la. Agora, se a pessoa está 100% focado na aquisição dos bens materiais, que espaço a afetividade vai estar em sua vida? Justa é a satisfação que o homem tem de conquistar a fortuna através do seu trabalho constante e honrado. Então, de acordo com a mensagem passada, o trabalho ele é importante porque desenvolve a inteligência e a conquista da fortuna através do trabalho é bem vista por Deus. Mas isso não quer dizer que porque adquirimos de uma forma honesta e honrada que vamos nos tornar escravos dela ou vamos passar a ser acumuladores. Há uma distância entre a satisfação e o apego, que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Olha só o que ele fala sobre o apego, que sério! Absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Se o nosso objetivo enquanto seres encarnados é o aprendizado do amor, e o que o amor envolve? Sentimento. Então, aquele
que se apega aos bens materiais, ele está deixando de exercitar aquilo que nós viemos verdadeiramente fazer aqui, que é esse exercício do amor. Nós congelamos essa habilidade, esse aprendizado, né? Aprender a amar. Entre a sórdida avareza e a prodigalidade exagerada, Deus colocou a caridade, que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem humilhação. Então, a sórdida avareza, o que é? É aquele que tem o apego, que não divide com ninguém, que às vezes tira até de si mesmo, que não compra algo para si próprio para não gastar. Existem pessoas que são assim, que não realizam nem as suas vontades, para tão grande é o apego, para que as cifras brilhem aos seus olhos. E o que vem a ser a prodigalidade? É aquele que vive pelo gozo, que desperdiça. Essa é a palavra, é o desperdício dos bens. Então, o que é a caridade? É o equilíbrio. Nem o desperdício e nem o apego exagerado. E aquele que é caridoso, ele consegue dar sem ostentação e não humilha o outro que recebe. Não importa de onde vem a fortuna, tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Então, se nós trabalhamos de forma honrada e com isso adquirimos fortuna, não importa, porque não é nossa, é tudo de Deus. Nós somos apenas administradores, mesmo que tenhamos conquistado. Então, somos depositários e não proprietários. Qual a condição para o empréstimo? A condição de Deus, né? Que pelo menos o supérfluo se reverta para aqueles que não possuem o necessário. Então, Deus não nos obriga a grandes coisas. Tudo vai sendo adquirido de acordo com aquilo que vamos exercitando. Então, num primeiro momento, nos é muito difícil dar do necessário, mas nós podemos começar exercitando, dando do supérfluo, bem supérfluo, depois do supérfluo, menos supérfluo, e assim por diante. Mas o importante é sempre estarmos exercitando, sempre estarmos nos melhorando, buscando superar as nossas dificuldades. Então, superar a dificuldade de dar. O que sereis quando usares somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão como depositários infiéis? A morte inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas. Então, como nós vimos na aula passada, a parábola daquele homem que que a terra dele produziu muito, que ele se viu senhor de muitos grãos e que ele só pensou em derrubar o depósito que ele tinha para construir outro maior, e tudo para ele, para que ele gozasse e nunca mais precisasse trabalhar e só se preocupasse em comer, beber e dormir. Então, na verdade, se agirmos assim, Fenelon nos diz, seremos depositários infiéis, não estamos cumprindo a lei de Deus.
É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade que não passa de prodigalidade em vosso proveito. Então, às vezes, nós usamos as palavras de uma forma equivocada, né? Tá, aquele que é egoísta, avarento, ele fala que ele é econômico e previdente. E o outro que gasta e desperdiça, né? Fala que ele é generoso. Então precisamos prestar bem atenção ao significado que damos às nossas ações, à forma que nomeamos as nossas ações, as palavras usadas. E aí ele traz um exemplo, né? Ele fala: um pai de família que deixa de ser caridoso para deixar o máximo de bens possível a seus filhos. E ele então faz uma reflexão e nos traz várias questões para ajudar as nossas reflexões. Será esse seu único objetivo? Então, deixar o máximo de bens para os filhos é o único objetivo da vida desse pai? Não seria uma desculpa para sua própria consciência? Então, ele tem a consciência culpado através desse apego que ele tem e ele usa como desculpa a herança. O amor paterno seria motivo para que ele esquecesse os outros? Será que não tem lugar no nosso coração para mais ninguém, só para os nossos herdeiros? Deixar um pouco menos deixaria seus filhos na miséria? Não está dando uma lição de egoísmo aos filhos e isso lhes endurecerá o coração? Então, aquele que não faz nada por ninguém para deixar para os filhos estão convivendo com ele, estão observando as suas atitudes. Ao virem os pais nunca fazendo nada por ninguém, será que isso não endureceria o coração dos nossos filhos? Será que é isso que Deus quer de nós como pais? É esse o nosso papel de educador? Não estaria asfixiando neles o amor ao próximo? Olha que sério isso! Transformarmos os nossos filhos em pessoas egoístas. E aí ele arremata: estais num grande erro se acreditais que com isso aumentam o afeto de vossos filhos por vós. Então, não é a quantidade de bens que nós deixamos em herança aos nossos filhos que vai fazer com que eles nos amem mais, ensinando-lhes a ser egoístas uns com os outros. Ensinai-lhes a sê-lo para vós mesmos. Então, aquilo que nós exemplificamos, nós estamos fazendo com que os filhos reajam, exerçam para com nós mesmos. Então, quando eu sou egoísta, o que me garante que meu filho amanhã, na minha velhice, vai me acolher com amor, carinho, se eu não demonstro isso? Se eu quero algo do outro, eu tenho que ser o exemplo. Exigir dos outros é muito fácil. E aí? E as nossas ações? Será que correspondem? Acho que eu fui um pouco dura demais agora nessa minha fala, me perdoem. Mas é aquilo que o ensinamento nos traz. É que nós temos obrigação de refletir.
para que possamos modificar as nossas ações. Ninguém consegue se modificar sem refletir sobre o que está fazendo. O homem caridoso que ganhou sua fortuna através de seu próprio esforço terá mais mérito do que aquele nascido na abundância. Mas, se esse mesmo homem se fizer egoísta e duro, será muito mais culpado do que outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos nos interessar pelo socorro aos outros. Então, aquele que vivenciou, ele sabe como é, ele tem muito mais obrigação de acudir o outro na miséria, porque ele já passou por isso, ele sabe o quanto é duro, ele viveu na carne. E os espíritos já nos falam da nossa responsabilidade em relação aos conhecimentos adquiridos. Então, se nós já vivenciamos, se nós conhecemos, a nossa obrigação é maior, a nossa responsabilidade também. O homem de posses carrega consigo orgulho. Segundo ele, a bondade de Deus não influiu em nada na sua fortuna, somente a ele cabe o mérito. Põe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Esse é um erro. Ele está chamando a nossa atenção para esse erro enorme. Porque aquele que trabalhou fala: ah, não, eu conquistei. Ele não enxerga que foi Deus que pode ter o inspirado para aquele determinado trabalho, pode ter favorecido de alguma determinada forma. Não sabemos os meios através dos quais Deus nos beneficia, mas o que sabemos é que nada nos pertence. Tudo pertence a Deus, mesmo aquilo que ganhamos com o suor do nosso rosto, não é nosso. O desperdício dos bens não é desapego, e sim descuido e indiferença. Já falamos atrás sobre desperdício. Ele está dando uma outra denominação aí: descuido e indiferença. A prodigalidade, que é o desperdício, é uma forma de egoísmo. Por quê? Porque aquele que desperdiça, ele quer de uma certa forma ser visto. E aí voltamos àquela frase de Jesus, que a tua mão direita não saiba o que dá à esquerda. O desapego consiste em considerar a fortuna seu justo valor. Então, aqui ele fala qual seria o justo valor da fortuna. Servir-se dela para os outros, não apenas para si. Não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Não reclamar ao perdê-la. Então, se nós agirmos desta forma, nós estamos colocando a fortuna no seu devido lugar, que ela deve servir ao homem e não o homem servir a ela. Quando Deus vos desferir um golpe, não se esqueça que ao lado da maior prova, ele sempre coloca uma consolação. Qual seria esse golpe em relação à fortuna? Perdê-la. Mas se isso ocorrer, Deus sempre vai colocar uma consolação. E aquele que não esquece que a fortuna serve como aprendizado, como meio de aprendizado, a fortuna e a miséria, ele não vai reclamar e ele vai compreender e vai tentar tirar o melhor proveito possível da situação. E essa é a lição da vida, sempre tirar o melhor proveito que pudermos das situações que a vida nos oferece. A vida é a nossa escola. Há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. Nós não os conhecemos. Ouvimos falar
por relato de alguns espíritos. Então, existem espíritos que nos falam, nos contam de planetas que são mais desenvolvidos que a Terra e a forma que eles vivem, a forma das relações sociais, que é muito mais prazerosa, a maneira, o valor das coisas, que é totalmente diferente. Quanto menos apreço damos a algo, menos sensíveis somos à perda. É lógico. Se eu não me prendo a nada, se eu perco, não vai fazer diferença. Passo para frente, vida que segue. Deus não ordena que atiremos fora o que possuímos, senão nos tornaríamos peso para a sociedade. Seria fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar aos ombros daquele que a possui. Então, Deus não fala, Jesus até falou, vende tudo, dá aos pobres e me siga. Mas, na verdade, o ensinamento não é o desperdício, não é nos tornarmos peso para a sociedade, mas sim dar uma boa utilização para, no caso, daqueles que possuem a fortuna. Sempre dá uma boa utilização para os bens materiais, que não seja só para nós, que não seja só para o gozo, que tenha utilidade. É isso que Deus quer, que nós transformemos as aquisições em aquisições úteis para a comunidade onde estamos inseridos. Rejeitar a fortuna é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Então, aquele que administra com sabedoria, ele está levando o bem a diversas pessoas. Uma pessoa que tenha uma firma enorme, quantos empregos essa pessoa não pode oferecer, quanto bem ela leva, desde que trate os funcionários também de uma forma saudável, boa, né? Não os explore. Em suma, ele coloca, né, que resumindo tudo isso que ele disse, aprendeis a vos contentar com pouco, dar aos pobres, a saldar a dívida contraída para com Deus. Por que dívida? Porque Deus nos dá aquilo tudo que está ao nosso redor. Então, se ele nos dá, aliás, ele nos empresta. Quando nós pedimos um dinheiro emprestado para um amigo nosso, nós não somos obrigados a devolver? Mesma coisa para com Deus. Ele nos empresta tantas coisas. Então, nós somos obrigados a devolver todo esse empréstimo através das nossas atitudes, através do nosso não apego, através de transformarmos esses bens em bens úteis que sirvam a maior quantidade de pessoas possíveis. E aí, para encerrar esse capítulo, vem uma explicação de São Luís a uma pergunta feita a ele. E a pergunta é a seguinte: o princípio segundo o qual o homem é depositário da fortuna tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? Então, o que isso quer dizer? Nós não somos proprietários, nós somos depositários, usufrutuários. É o empréstimo. Esse empréstimo nos tira o direito da transmissão dos bens aos nossos filhos, da herança? Resposta de São Luís: o homem pode transmitir, ao morrer, os bens que gozou durante a vida. A execução desse direito está subordinado à lei de Deus, que pode impedir aos descendentes venham a gozá-los. A vontade do homem em conservar sua fortuna na linha de sua descendência é impotente. Porém, isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido. Então, é um direito, está na lei dos homens, e enquanto está na lei dos homens, é direito, é um direito transmitir
aos descendentes. Mas a última palavra é de Deus. Se Deus achar por bem que aqueles descendentes não devem passar por essa experiência, algo irá acontecer que esses descendentes não mais possuirão esses bens. Que possamos, queridos, refletir profundamente nesse riquíssimo capítulo que, se não bem compreendido, pode nos levar a graves erros, a graves equívocos e nos causando muitos dissabores futuros. Que Jesus possa ampliar cada vez mais a nossa compreensão dos seus ensinamentos e que possamos refletir profundamente nessas lições recebidas. Muita paz.